Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário e nós vamos entender quais são os principais aspectos que devemos observar na análise de um fundo imobiliário antes de fazer a escolha e executar a compra. Sabe, essa semana eu estive conversando com um amigo de muitos anos e ele me reportou o seguinte: olha, eu comprei uns fundos imobiliários e recentemente tomei um grande prejuízo. Vou precisar de algumas dicas para melhorar meu desempenho e a performance dos meus fundos imobiliários. Para responder, para entender o que aconteceu e para poder planejar qual é a melhor performance esperada na sua carteira de fundos imobiliários, a primeira coisa que você precisa saber é o que você espera do fundo imobiliário que você pretende comprar. Para isso, nós vamos entender melhor de que forma os fundos, os diversos tipos de fundos imobiliários podem te remunerar, tá bom? Se você quiser saber mais, fique aqui conosco até o final e eu prometo que você vai sair plenamente ciente das todas as variáveis que envolvem a escolha de um fundo imobiliário. Estamos aqui na carteira da B3 sobre o Fundo de Investimentos Imobiliários, IFIX. Existem alguns fundos imobiliários que são negociados em Bolsa de Valores, outros não são. Os critérios para que os fundos imobiliários participem da composição do índice, você vai descobrir aqui, clicando em acessando o site b3.com.br e buscando por IFIX aqui na busca, tá? Você vai clicar aqui na descrição do IFIX, ele vai te dizer o que é o índice, tá bom? É o resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nessa metodologia. Que metodologia? Então você vai encontrar aqui a metodologia do IFIX. Nós não vamos aprofundar nesse ponto específico, que não é o objetivo desse vídeo, entender como é montada a carteira IFIX, tá bom? Mas você sabe que todas as informações confiáveis estão disponíveis aqui, tá bom? O importante para nós nesse vídeo é entendermos que aqui na composição da carteira, que é atualizada semanalmente, tá? Essa carteira está válida até o dia 20 de julho de 2020. O principal é você saber o seguinte: que por aqui você consegue identificar aqueles fundos de investimento imobiliário que possuem maior peso na composição do índice IFIX, tá bom? O que significa isso? Maior volume de transações, de negócios realizados, maior volume financeiro, tá? E a maior quantidade de cotas distribuídas. Ou seja, você tem um fundo que, quando ele cai, ele derruba o IFIX. Quando ele sobe, ele ajuda a subir o IFIX, a levantar as cotações do IFIX. Portanto, quando você vai lá na Bolsa de Valores, no seu home broker, e coloca lá IFIX, e o IFIX está caindo, muito provavelmente você vai ver a maioria desses fundos que tem a maior participação, maior peso percentual na composição do IFIX em queda. Quando o IFIX está subindo, esses índices de maior participação provavelmente estarão em alta. Isso vai impactar diretamente na valorização da sua cota. Tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, eu gostaria de apresentar para vocês um mapa mental que nós montamos para este vídeo. O básico da nossa tarefa de hoje é entender quais são os critérios fundamentalistas que vão guiar a nossa escolha do melhor fundo de investimento imobiliário conforme a nossa estratégia. Primeiramente, nós temos que diferenciar as estratégias. Alguns fundos imobiliários tem um foco na geração continuada de renda, preferencialmente geração mensal de renda. A maioria dos fundos de investimento imobiliário tem em seu regulamento, né? A lei que cria o fundo imobiliário determina que, pelo menos semestralmente, haja a distribuição de proventos. Aqui, nos fundos com estratégia de geração de renda, você deve ter muito provavelmente a distribuição de proventos mensalmente, ok? Tem o objetivo de gerar renda mensal
por meio de aluguel dos imóveis nos quais estão investidos os capitais, todo o patrimônio, né, do fundo, tá? Então ele capta recursos no mercado, você investidor compra uma cota e essa cota, esse dinheiro vai para o fundo e lá o fundo compra imóveis para alugar. Dentro dessa estratégia, nós vamos encontrar fundos que operam hotéis, hospitais, shopping centers, lajes corporativas, galpões, ou seja, logística, uma infinidade de possibilidades para fundos de tijolo com objetivo de geração de renda mensal. A outra estratégia possível é a estratégia de desenvolvimento. Você entra num fundo, você compra a cota e aposta, né, na capacidade do gestor em escolher um imóvel, um terreno bem localizado, né, na cidade ou com potencial grande de crescimento, construir um empreendimento, vender esse empreendimento e o resultado entre a venda e as despesas de compra do terreno e construção será um resultado positivo que vai vai agregar valor à sua cota, multiplicando, né, percentualmente, multiplicando ali o valor investido, tá bom? O objetivo é incorporar, construir e vender. E o prazo de retorno é mais longo, né? E a outra possibilidade é uma estratégia financeira. Você comprar um fundo de investimento, sabendo que esse fundo ele vai pegar esse dinheiro e não vai fazer nada no mundo real. Ele vai comprar cotas de outros fundos, ele vai comprar ativos de renda fixa, ele vai comprar ativos de renda variável, ele vai comprar títulos de dívida privada, por exemplo. Ou seja, você está fazendo um investimento em um fundo multimercado, tá certo? O gestor tem que ter a capacidade de gerenciar os recursos do fundo para que ele dê um retorno positivo, né, líquido, após retirada a remuneração do gestor, né, as taxas de administração, ainda tem que dar um retorno positivo. Você vai escolher qual é a estratégia que você quer seguir. Normalmente, quem investe em fundo de investimento imobiliário tem o foco voltado para a renda mensal por meio de proventos. Então nós vamos focar esse vídeo nessa estratégia aqui, tá bom? Para que nós tenhamos uma renda passiva constante, nós temos que avaliar como principal critério a renda passiva gerada pelo fundo para saber se está atendendo às necessidades ou às expectativas. Bom, um bom fundo de geração de renda passiva, ele deve gerar dividend yield constantemente, ou seja, todos os meses, e esse dividend yield deve ser superior ao CDB. Nós já explicamos no primeiro vídeo da série o que é o dividend yield, mas nós vamos repetir, tá? Tomando um chazinho aqui para molhar a garganta. O dividend yield é uma relação entre os proventos pagos pelo fundo dividido pela cotação no dia de hoje desse fundo, tá bom? Então, esse dividend yield, geralmente, ele é publicado a cotação do mês, né? Ou seja, pagou 40 centavos num fundo que custa R$100, então ele pagou 0,4% esse mês. Então, o dividend yield desse mês será 0,4%. Tudo bem? Beleza? Agora, ele também pode ser anualizado, ou seja, os últimos 12 meses, tá? Existe a possibilidade de você encontrar em alguns sites o dividend yield pago semestral, né? Ou seja, nos últimos 6 meses atingiu metade do atual CDI, né? Para você ter uma comparação com as taxas de renda fixa. Em geral, um CDB ele paga em torno de 120%, 110%, 100% do CDI. O CDI varia muito pouco em relação à Selic, né? Então, nós estamos falando em Selic a 2,25% ao ano. Então, um CDB que pague 120% do CDI estará pagando no máximo aí, né, 2,75%, né, estourando 3% de retorno ao ano. Divide isso por 12, então você terá um dividend yield mensal mínimo, tá? Em torno de 0,2%, 0,25%, tá bom? Ao mês. Então você quer que o seu dividend yield mensal seja superior ao CDB. Por quê? O CDB é renda fixa, não tem risco.
é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito em até R$250 mil por CPF. Se você vai aceitar o risco da sua cota desvalorizar, né, porque o FI, Fundo de Investimento Imobiliário, é negociado em bolsa, então ele é uma renda variável, né? Você pode comprar a cota hoje e amanhã por R$100, ela amanhã está valendo 90. Tá? Então você corre o risco da desvalorização da cota. Então você, para correr esse risco, tem que querer receber uma taxa de dividend yield superior à taxa paga pela renda fixa, e o CDB é a nossa referência aqui, tá bom? O desejável é que seja superior a 6% ao ano para as cotações de hoje, tá? Mais ou menos ali o dobro do que está pagando um bom CDB. Nós encontramos no mercado CDBs que pagam 6% ao ano hoje, mas aí você tem que considerar, né, o risco que você assume comprando um CDB em uma instituição que está pagando 6% ao ano. Você tem que estudar bem a saúde financeira dessa instituição, tá bom? É uma taxa bem alta para a média de mercado, tá? Então, 6% ao ano hoje, né, um pouco a mais, 2 a 3% a mais do que está sendo pago pelo CDB é uma taxa razoável para o dividend yield anual, tá bom? Outro critério importante a avaliar num bom fundo de investimento é a rentabilidade, é a variação entre o preço que você pagou na sua cota e o preço que você atualmente tem na sua cota. Ou seja, ela está aumentando de valor, ela está diminuindo de valor. Se ela está aumentando, quanto que ela está aumentando, né? Porque o que você está ganhando em capital é o crescimento do valor da cota mais a renda mensal, que é o dividend yield. Ou seja, você pode chegar a ter rentabilidades superiores a 30%, 40%, 50% em um bom fundo de investimento, desde que a rentabilidade somada ao dividend yield atinja esses patamares. Portanto, se você tem um dividend yield da faixa de 6%, você deve querer uma rentabilidade anual na sua cota da ordem ali de 10%, 12% ao ano. Você vai ter 18%, 20% de rentabilidade no seu investimento. Tá bom? Por isso, temos que aprender a analisar a rentabilidade. Essa rentabilidade pode ser analisada com base no valor do ativo. Para isso, vamos ter que usar o gráfico, fazer a análise técnica, tá? Usando aqui análise para entender a tendência do movimento dos preços desse ativo, tá? E vamos operar somente quando essa tendência estiver em alta. E também vamos ver a posição no gráfico para fazer as operações de compra. Mais para frente nós vamos aprofundar nisso. E a outra forma de avaliar a rentabilidade do seu fundo é realizando a operação de divisão entre o preço do ativo hoje e o valor patrimonial, né, por cota, né, do ativo, né? Ou seja, aqui está VPA, seria valor patrimonial por ação, valor por ação, né? E aí o termo correto deveria ser valor patrimonial por cota. Então você vai saber se o teu ativo hoje está caro ou está barato. Se ele está valendo hoje mais do que o valor patrimonial do fundo por ativo ou por cota, então se ele está valendo mais do que isso, ele está sendo cobrado com ágio, ele está sendo vendido mais caro do que ele vale na verdade. Se ele está mais barato, ou seja, se o VPA, P sobre VPA, for menor que 1, você está comprando ele com desconto, tá bom? O desejável é que seja menor que 0,7. Aí você está pagando 70% do valor real, né, da cota. Performance financeira do seu fundo de investimento. É muito importante você saber se o seu fundo está tendo um bom desempenho ou um desempenho ruim financeiramente. Como você vai saber disso? Você vai fazer uma conta do cap rate. Você tem que dividir qual é a receita líquida do teu fundo pelo valor de mercado do teu fundo, tá? Essa relação, né, vai definir basicamente quanto daquele valor que o teu fundo alocou está sendo convertido em ganho, em receita. Isso por meio de aluguéis que são distribuídos, né, em sua grande maioria, a maioria dos fundos distribui 90% a 95% da receita para os seus cotistas. Então, se o cap rate está positivo, está crescente, a expectativa é que você tenha uma receita sempre crescente, né, no seu fundo. E outra variável importante é você avaliar a taxa de vacância, que idealmente deve ser menor que 0,2, tá bom? E por fim, o risco de investir em um fundo
de investimento imobiliário com foco na renda. Você deve procurar fundos que tenham vários inquilinos, né? Porque se você tem um fundo que tem apenas um inquilino, mesmo que esse inquilino seja um inquilino robusto, né? Um banco, seja uma empresa de grande porte, se essa empresa cancelar o contrato, você vai perder totalmente a sua renda. E se você tem nesse fundo uma diversificação, né, de inquilinos, né, a sua segurança, né, está maior do que se você tem apenas um inquilino. Outra variável é que seja um fundo multi-empreendimento, que ele tenha mais de um ativo, ou seja, se é um fundo de shopping, o ideal é que ele tenha 3, 4, 5, 6 shoppings. Tá? Se ele tem apenas um shopping, e esse shopping, ele por algum motivo é interditado, ou tem algum grave problema que dificulta a alocação das lojas, você vai ter uma queda na sua receita. E se você tem vários shoppings, né, nesse fundo, o problema em um fundo não vai afetar tanto a tua receita, né? O volume financeiro negociado diariamente por esse fundo, que a gente consegue verificar, né, no gráfico da análise técnica também, mas também aparece nos relatórios financeiros. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns sites que trazem esses relatórios aí. A outra forma de avaliar é a tendência. Aí nós vamos ver no gráfico logo em seguida. Se a tendência é de alta nos preços, é expectativa que continue em alta. Tá bom? Fundo de investimento, quando nós avaliamos aqui a questão do risco, né, nós temos que gerir ou gerenciar o nosso risco para não colocar todo o nosso capital em um fundo só. Então, o ideal é que você tenha, né, um investimento limitado a R$1.000 por mês. Isso vai depender da sua receita mensal disponível para investimento. Tá? Que você coloque ali, vamos supor que você tem uma carteira dividida entre fundo de investimento imobiliário, ações, né, e renda fixa. E você vai colocar metade em renda fixa, 25% em ações, 25% em fundos de investimento imobiliário. Então, que essa fatia, né, ela seja alocada mensalmente, tá bom? Que seja R$200, R$500, R$1.000. De forma que, ao chegar a um limite, né, idealmente, em torno de R$20.000, tá? R$20.000, você possa interromper a alocação de recursos em um fundo e passar para outro fundo. Por que R$20.000, Sérgio? Porque a partir daí, R$20.000, a 10% de loss, desvalorização, né, que pode acontecer num fundo imobiliário, vai equivaler a 2 meses, né, de alocação mensal. Ou seja, em torno de... Você deve ter em mente que quando você tiver um ano de investimento, no máximo 1 ano e meio de investimento alocado ali, você deve migrar para outro plano, tá? Procurar um outro fundo, e aí você vai só balanceando as carteiras, certo? E aí você vai ter uma renda passiva desse fundo que pode ser gerenciada, ou seja, destinada à compra de cotas de outros fundos, tá bom? Reinvestindo os dividendos, né? E quando você tiver dobrado o valor alocado em um fundo por meio da valorização das suas cotas, você liquida o risco e deixa lá somente os ganhos e vai comprar cotas em outros fundos, tá bom? Ou coloca na renda fixa ou coloca em outro tipo de investimento. Tá? Inicia outro plano. A posição no gráfico, né? Nós também vamos ver em que momento devemos entrar. Rompimento ou correção. Tem que aguardar a confirmação do sinal. Tá beleza? Vamos lá agora conhecer os principais sites que nos permitem avaliar fundos imobiliários. Então, aqui eu estou apresentando para vocês o Funds Explorer. É um excelente site de ferramentas para análise de fundos. Você pode vir aqui em ferramentas, né, ranking de fundos imobiliários, tá? Clica aqui e você vai cair nessa página. E aqui você pode fazer uma triagem, né, escolhendo quais são as variáveis que você quer analisar. Eu aqui escolhi o preço atual, né, a liquidez diária, o volume financeiro negociado por dia. Isso vai balizar a sua facilidade em comprar e vender pela cotação atual, né? Se ele tem muitos negócios, a variação do preço de compra e venda é na casa dos centavos. Quando você tem poucos negócios, você pode ter R$1, R$2, né, de spread entre o preço de compra e o preço de venda, que pode comer aí, às vezes, 1, 2% da tua rentabilidade na cota, tá bom? Por isso é importante que tenha uma excelente liquidez diária. O dividend yield, nós já falamos por que nós queremos analisá-lo, né?
Aí queremos também aqui entender, tá bom? Dividend yield, eu tenho dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, tá? E a média de dividend yield pago em 12 meses, tá? Além disso, eu tenho a variação no preço para saber se eu estou tendo valorização ou desvalorização da minha cota, né? Ou seja, a rentabilidade do período. Eu posso tirar um dos dois, se eu quiser, para diminuir o patrimônio líquido do plano, do fundo, e mais o PVPA, que é o preço atual dividido pelo valor por cota. Beleza? Ok. Então a gente faz a nossa escolha aqui, tá? E depois a gente vem aqui para os setores que a gente quer avaliar. Eu quero somente fundo de tijolo que analise shoppings, laje corporativa, logística, residencial e híbrido. Né? Então, beleza, é isso aí que eu quero. Vamos buscar, né? Já está aqui na busca. Nós estamos aqui com a possibilidade de escolher qual é a prioridade nossa. Eu quero começar a prioridade pelo meu dividend yield. Então, para eu saber qual é o fundo que me paga o melhor dividend yield ao mês, então eu tenho que vir aqui, ó, e vou colocar dividend yield, o último dividend yield pago, tá? Percentual. O que pagou o maior dividend yield foi esse aqui, BRD11. Aí vamos ver, aí quando a gente clica no fundo, a gente tem a capacidade de ver o seguinte, na descrição do fundo. Qual é o motivo dele ter pago o dividend yield tão alto? Muito provavelmente ele não paga dividendo todos os meses, tá? Aí as cotações estão em queda livre, né? Desde janeiro aqui, onde estava custando R$100, até agora está custando 83, já desvalorizou quase 20%. Tá? Isso pode ser até um bom sinal. Tá? Outras informações. Valor inicial da cota 100, ou seja, foi lançado por 100, agora está 80. Taxa de administração, as políticas do fundo, tá? Os proventos pagos, tá? A gente olha aqui, ó. Ele tem pago nos últimos anos praticamente todos os meses. Agora chegou agora em 2020, ele pagou proventos de R$15. Talvez esse provento pago, que gerou desconto no valor da cota, fez o preço da cotação da sua cota cair. Pagou agora em junho, tá? Aí você observa aqui que em maio ele tinha pago R$1, em abril tinha pago 6 centavos, né? Tinha pago 99 centavos em março. Então por aqui você consegue acompanhar se ele tem pago dividendo mensalmente. Pagou mensalmente, mas pagou de forma irregular. Quem prefere uma rentabilidade mensal constante, né? Está agora feliz porque rendeu muito, só que não está constante. Tem que avaliar isso daí, tá bom? E aqui tem aqui uma outra forma de gráfico para verificar a oscilação do dividend yield mês a mês, tá bom? Muito interessante essa gestão. Aqui ele mostra aqui nesse radar, né, uma comparação entre a aplicação de R$50 mil durante 12 meses nesse fundo, né, se fosse na poupança teria 52 mil e aqui teria 63 mil nos últimos 12 meses. Contando que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, né? Então nós temos que ver se esse fundo ainda mantém uma boa capacidade de geração de caixa. Né? Então ele rendeu isento de IR, ou seja, com base, né, em retorno mensal, ganhos com os aluguéis, R$12 mil. E a valorização patrimonial, né, de 50 para 50.834, ou seja, ele ganhou da poupança 477%, tá bom? Assim você avalia todos os detalhes, né? O valor patrimonial tem sido crescente, né? Aqui cresceu bastante, e aí depois ele distribuiu os dividendos, o valor da cotação caiu, tá? Isso é normal. Renda bruta alocável, ele tem 4 ativos, tá vendo? Interessante. Você pode ver quais são os ativos aqui, tá? A ocupação física, a vacância praticamente é 100%, né? Ou seja, está 100% ocupado, e etc. Então é um site que permite uma boa leitura, né? Qual é o próximo passo? É você voltar lá no índice e ver se ele está entre os mais negociados. RB,
RD11. Aí você vai descendo aqui, RD11. Tá ele aqui, ó. RD11. Tem 0,187 de participação no IFIX. Tem este volume financeiro negociado, tá? Então, você tem que fazer a avaliação se você quer ficar nesse fundo ou não, tá bom? Assim por diante. Outro site interessante a ser avaliado é o Scan FII. Aqui você pode fazer uma triagem pelo administrador. Você quer escolher um fundo que seja gerenciado por tal banco. Você vai lá e escolhe o gestor. A liquidez mínima é interessante que seja pelo menos média, né? Você quer que seja multi-inquilino? Sim, multi-inquilino. Mas se você não faz questão, deixa aqui indiferente. O segmento, qualquer segmento, né? Agências, shoppings, residencial. Depois você faz uma triagem mais fina. Por exemplo, dividend yield. Você quer que o dividend yield seja de pelo menos 6% ao ano, vai dar 0,5 ao mês, né? Então 0,5 ao mês, né? E você quer que ele esteja descontado, seja menor que 1 o preço pelo VPA, ok? Aí a gente vai lá, ele tem que ser multi-empreendimento? Idealmente sim, vou colocar aqui multi-empreendimento. E aí, fundo de tijolo, manda escanear, tá? Ele vai trabalhar e vai te dizer quais são os fundos que se enquadram nessa triagem que você fez. Gente, tudo isso aqui que eu estou fazendo para vocês é gratuito, tá? Esse site, Scan FII, permite que você se cadastre gratuitamente e acesse uma série de serviços gratuitamente, tá? Então ele aqui classificou para mim 5 FIIs, 5 fundos, que se enquadram no meu requisito. Olha aqui, o dividend yield anual, ó, da ordem de 6%, tá? 6%. E ele está com deságio. É um fundo de escritórios. Os escritórios tiveram agora uma queda muito forte em virtude da crise e o pessoal começou a fazer muito home office para manter, né, o isolamento social em função da pandemia. E aí houve uma taxa de vacância crescente nesses fundos, queda nas arrecadações e, portanto, os detentores das cotas, né, ofereceram ao mercado e o valor caiu. Bom, vamos dar uma olhada nesse FI aqui, BB, FI11B, tá? Aí tem que todos os dados dele, é um fundo de tijolos, escritório, né? Ele tem aqui o diretor do fundo, fala que os dados financeiros, né, do ativo, do fundo, valor da cota, etc., a média de rendimento nos últimos 12 meses, né? Ó, 6,1% de dividend yield, né, nos últimos 12 meses, né? É interessante, é o que a gente estava procurando. Tem também aqui um gráfico, né? Ele fala aqui sobre o objetivo do fundo. O fundo tem o objetivo da gestão patrimonial exclusivamente do imóvel, é um imóvel apenas, localizado no setor bancário sul, em Brasília, tá? Né? E está ali a localização do imóvel, tá bom? O que aconteceu com esse fundo está aqui, tá? Resumido para você, beleza? E tem ainda aqui esse radar, né? Que permite a você, né, apanhar aqui na carteira do IFIX qualquer um dos fundos que você tem interesse. Por exemplo, KNRI11, você coloca aqui na lupa, tá? KRNI11, e ele cai aqui e abre para você todos os detalhes do fundo, né? Qual foi a variação, mês de referência, número de cotas, o preço sobre o VPA, o valor de mercado, né? Tem várias informações interessantes que você deve utilizar como referência, tá? Você pode vir aqui também por essas abas, né? Saber cotações, comentários, os dividendos pagos. Vamos ver aqui os dividendos pagos, dividend yield. Qual foi as taxas de dividend yield pago por esse fundo? Então, ó, rendimento por cota no último mês, né? R$0,65, mas aí tem que ver qual é o valor da cota, né? E aí fazer o percentual, tá? Em relação ao valor da cota, 0,42 nesse mês, tá? Nos últimos 12 meses pagou 5,46, muito bom, tá? Beleza. E como é que está o valor patrimonial, cotista, simulador de renda, liquidez, caixa, contratos, ativos, fotos, vacância, relatórios, assembleias. Ou seja, você tem várias informações, mas não tem aqui
a rentabilidade, né? A rentabilidade, o valor patrimonial e o PVPA também não tem. Então, ou seja, tem algumas informações que tem mais disponíveis facilmente em um site, em outro site tem outro tipo de informações, e você deve utilizar todos para montar a melhor foto possível, né, do seu fundo imobiliário, tá bom? Bom, galera, a gente está agora no Profit Chart e vamos juntos analisar o desempenho do IFIX e dos principais fundos que nós estamos avaliando, tá certo? Para entender, tecnicamente, qual é a situação de cada um dos ativos, tá? Primeiramente, vamos verificar o IBOV, como que se comportou no gráfico semanal, tá? O IBOV, no mês de fevereiro, tinha uma cotação aqui da ordem, né, de 118 mil pontos, chegou a perder 47% do seu valor de mercado e agora está perdendo 13% do seu valor de mercado, ok? É uma tendência de alta, a expectativa é que continue em alta, tá bom? Embora estejam chegando já algumas zonas de resistência. O IFIX tinha uma cotação inicial aqui da ordem de 3.260, chegou a cair 42%, caiu menos do que o IBOV e agora está caindo 16%, é um pouco menos. A performance dele não está tão boa quanto o IBOV, né, que está caindo 13%, tá? Mas desempenhou bem, está trabalhando acima das médias, né? E deixa grande chance de dar outro tiro para cima aqui o IFIX, tá? Vamos colocar aqui alguns dos fundos que nós já apresentamos anteriormente, tá bom? Nos outros estudos, nos gráficos. Então, uma forma interessante de você escolher os seus fundos, fazer a análise dos seus fundos é essa, né? RBRD11. Aí você traz aqui RBRD11. Coloca aí, tá aí seu fundo, olha onde ele está. Já até superou as cotações pré-crise, tá? Chegou a cair 58%, caiu mais do que o IBOV, mais do que o IFIX, e agora já está 1% abaixo das cotações anteriores, né, à crise, tá? Olha aí, a cotação atual hoje é, sei lá, 3, 4% abaixo, tá, do período pré-crise. Está muito bem esse fundo, inclusive ele performou uma alta de 75% no período entre 18 de maio, né, e o período atual, dia 6 de julho. Agora é normal que haja uma correção nos preços, tá? Um outro ativo que seria interessante avaliarmos é esse aqui, o BBFI 11B. Vamos lá, BBFI 11B, vamos ver se ele está cadastrado. Está cadastrado. Como é que ele performou, né? Olha aqui, antes da crise, 2018, 2019, olha a crise aqui, ó. Então, no período pré-crise, tá? No período pré-crise, ele afundou 46%, recuperou 11% e agora vai perdendo 24%. Bastante volatilidade, está segurando acima da média de 200, mas já está com a expectativa bem pior em relação aos fundos anteriores. Resumindo, não vou aqui ficar analisando todos os fundos para você, mas é interessante, né, que você saiba que você deve analisar também a expectativa de valorização ou desvalorização do fundo no seu gráfico, no seu home broker, e assim ter um conceito melhor, né, da expectativa de valorização ou desvalorização da cota. KNRI 11 é o último dos fundos que nós avaliamos aqui. KNRI 11, né, está aqui também. E ele teve uma performance, né, chegou a perder 40%, segurou bem, chegou a ficar perdendo apenas 12% e agora vai caindo mais um pouco, está em 20% de queda. Eu tenho certeza, né, que esse conteúdo tem muito ainda a ser explorado,
Mas, de forma geral, fica esse conceito para você, né? Entenda quais são os fundos que têm maior peso, esses aqui que têm maior patrimônio, maior peso no IFIX, né? Tendem a performar alinhados com o IFIX. Então, você vai lá no seu home broker, ver qual é a expectativa para o IFIX. O IFIX está no movimento altista, está fazendo uma correção. Se romper a barra anterior, a expectativa continua em alta, e aí você pode, né, colocar um limite para suas perdas, né, com base na performance do gráfico do IFIX. Aí você vai lá para o seu gráfico, né, e vê lá, ó, eu quero segurar minha cota até no máximo R$150. Se ela perder 10%, aí 5%, eu saio da cota, entendeu? É uma maneira também de você fazer essa operação. Tá? Você coloca 5% em risco, que é o que você tende a ganhar, né, em aluguéis. E aí você vai montando a sua estratégia, tá bom? Bom, amigos, o nosso vídeo está se estendendo já bastante, né? Anotem, né, esses sites, Funds Explorer, né, Scan FII e o Clube FII. Esses três são os sites mais interessantes para você fazer suas pesquisas. Fiquem, de posse deste mapa mental. Eu quero colocá-lo aqui num zoom que permita que vocês enxerguem todo o mapa. Tá aí, ó. Tá bom? Aí vocês fazem um print, conseguem estudar tudo que está aí, tá bom? E montar o seu próprio mapinha do que você acha importante para sua análise, tá bom? Conte conosco. O nosso canal tá aqui para ajudar você a se desenvolver, né, financeiramente, a agregar conhecimento ao seu patrimônio cultural e facilitar as suas investidas no mercado financeiro de forma segura, tá bom? Então eu peço que você divulgue nosso canal, divulgue nosso link, vai lá, dá um like pra gente, né? Inscreva-se no nosso canal, acione as notificações. Se quiser participar de nossas mídias sociais, Sucesso e Finanças no Instagram e Sucesso e Finanças no YouTube. Eu estou disponível para comentar com vocês o que vocês precisarem. Basta mandar algum direct e tal, e a gente explora ali também, tá bom? Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Aqui você é sempre bem-vindo e tudo é de graça. Um grande abraço, irmão. Até o próximo vídeo.